com muita alegria que eu anuncio, chamo para vir ao palco. Tenha bondade, vem para cá, doutor Rogério Moreira Lima da Silva. Só um pouquinho. Bom dia. Quando chamaram a gente para o evento, como eu falei ontem lá na solenidade, lá na cerimônia de abertura, o que nos chamou a atenção e o interesse, né, de participação nesse evento, e acabamos sendo convidados para a abertura, é justamente isso. É a questão de uma preocupação que a Associação Brasileira de Geração Distribuída tem com a qualidade e segurança, né, na prestação dos serviços de geração distribuída. E também, né, com foco em cursos, treinamento e fóruns, que isso é importante, né? Você melhorando a formação dos profissionais, você consegue reduzir esses riscos. Mas, como eu sempre começo minhas palestras, eu sempre gosto de esclarecer a nossa função enquanto sistema, enquanto Conselho de Fiscalização Profissional, né, multiprofissional. Nós, Sistema Confea-CREA Mútua, temos uma diferença aí bem grande em relação às entidades de classe e sindicatos. Elas podem compor o plenário, né, seja do CREA, do Confea, mas nós somos uma autarquia federal que tem por responsabilidade garantir a proteção e segurança da sociedade. A entidade de classe, como o próprio nome diz, ela tem por função trabalhar em prol da valorização profissional e dos interesses dos seus associados. E não é uma instituição do Estado brasileiro, ela é uma instituição privada. Os sindicatos têm por interesse mediar as relações de trabalho, né? Nossa função enquanto instituição do Estado brasileiro é garantir a proteção e segurança da sociedade, garantindo que quem faça o exercício profissional dessa atividade tenha a devida formação. E aí a gente fiscaliza esse exercício profissional, fiscalizando tanto as atividades dos profissionais no exercício profissional, como quando tem a atuação de leigos. Então, nós somos uma instituição do Estado brasileiro. A gente se mantém com recursos próprios, tributários ou não. A gênese da nossa criação, de qualquer conselho de fiscalização profissional, tem a ver com a percepção do risco que a atividade pode causar à sociedade. No nosso caso específico, é um potencial de risco coletivo. Porque nós sabemos que, constitucionalmente, a regra é a liberdade, apenas quando tiver regulamentação em lei para se cumprir, é que se exige a inscrição em conselho. Então, a gente procurou chamar a atenção, porque faz parte de um alerta, de um trabalho preventivo que a gente tem feito, de alertar toda a sociedade sobre a importância, né, de se ter profissionais devidamente qualificados, devidamente registrados, devidamente habilitados para a sua atividade profissional. No caso dos engenheiros, a Lei 5.194 define, né, o que é o exercício ilegal, e eu sempre gosto de chamar a atenção para dois tipos de exercício ilegal, que é a fiscalização de profissional nosso. Porque o exercício ilegal, que é do leigo, que é a linha A que vocês estão vendo aí, é o exercício profissional que você vai lá, é engenheiro, não tem registro e tal, é autuado pelo exercício ilegal. Que o poder de polícia do Conselho é um poder de polícia administrativo, que pode multar, pode suspender registro, cassar registro de profissional. Então, atividades estranhas a seu registro. Então, vou dar um exemplo, eu sou engenheiro eletricista, e eu construo uma ponte, eu não tenho formação para isso. Eu sou autuado por exercício ilegal e respondo processo na comissão de ética, né, encaminhado para a comissão de ética. Então, você vê como o Conselho ele age de maneira até mais firme com quem é profissional, né? Porque o leigo vai ser só autuado, o profissional, além de ser autuado, vai para a comissão de ética. E profissional que apenas vende a RT ou assina o nome, aqui no Maranhão a gente chama de canetinha. Esse é o exercício legal por acobertamento, que também
Primeira vez que é pego, autuado. Segunda, multa dobrada. Terceiro, suspensão. E quarta vez, cancelamento de registro. Isso aqui são as infrações de ordem ética. Então, eu estou chamando a atenção para o artigo 75, que é o cancelamento de registro. Então, a gente está preocupado, porque eu estou começando a ver os acidentes na área de solar, é telhado caindo, é incêndio acontecendo, então isso a gente está de olho nessa situação e está acompanhando. E o caso mais concreto que nós temos, que recentemente eu tomei conhecimento, pela decisão plenária do Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, foi o caso de Mariana, que vocês lembram do acidente da queda da barragem, né, o rompimento da barragem, e o engenheiro responsável técnico foi, em última instância, né, condenado à perda definitiva do seu registro profissional. Então, ele está impedido de exercer a engenharia. Isso, nossa resolução do Conselho Federal de Engenharia enquadra como erro técnico grave por negligência, imperícia ou imprudência com dano. Então, é passível do cancelamento de registro por má conduta profissional, escândalo ou crime infamante, incidir erro técnico grave por negligência, imprudência ou imperícia com dano. Então, você instala um sistema de geração distribuída, seja fotovoltaica ou qualquer outra fonte renovável. Se você não acompanha devidamente a atividade, o engenheiro não acompanha devidamente a atividade, ele está sendo negligente. Se tiver um acidente grave, ele pode levar ao cancelamento de registro dele. A imprudência. Ele descumpre as normas técnicas. Ele assume o risco. Ele sabe que tem que ser feito daquele jeito, mas, por algum motivo, ele não cumpre adequadamente a norma técnica. Tem um acidente grave, ele também responde. E a imperícia é quando ele tem a devida atribuição no seu registro, mas não sabe fazer. E por ter atribuição, faz e acaba acontecendo o acidente. Além disso, nós cancelamos o registro por falsificação do documento para dar entrada no CREA, por falsificação do documento do CREA. Esses dois têm que ser notificados à Polícia Federal, por ser autarquia federal, né, crime de falsidade ideológica. E os casos de trânsito julgado nos tribunais de contas e no judiciário. O exemplo mais conhecido é o exemplo do Pedro Barosco, que saiu no jornal O Globo, que era o diretor da Petrobras, que era engenheiro mecânico, e o CREA Rio fez o cancelamento definitivo do registro dele. E recebeu 2 censuras públicas no intervalo de 5 anos. No caso da geração distribuída, ela é uma das atribuições dos engenheiros eletricistas, ou engenheiro eletricista modalidade eletrotécnica. Então, nem todo engenheiro eletricista tem atribuição para atuar na área de geração, transmissão, distribuição, materiais, máquinas elétricas, equipamentos, sistemas de medição, controle elétrico e eletrônico. Sistemas de medição e controle elétrico. Porque nós temos um engenheiro eletricista modalidade eletrônica, um engenheiro eletrônico, um engenheiro de telecomunicações. Então, só esses engenheiros, e desde que tenha, né, a atribuição, sem nenhum tipo de restrição. Porque o Conselho, no intuito de garantir a incolumidade pública, todo profissional que dá entrada no registro, a gente faz uma análise ou do projeto pedagógico, do histórico escolar dele, para saber exatamente o que ele estudou. Então, por exemplo, se tem um aluno que fez engenharia elétrica, ele não estudou nada de geração de energia, sai no registro dele, artigo 8º, exceto geração de energia. Isso é a maneira de garantir a segurança da sociedade. E a geração distribuída? A geração distribuída é um tipo de geração de energia diferente, porque a geração tradicional é o quê? Geração, transmissão e distribuição de energia. A gente faz o quê? Eleva o nível de tensão para reduzir as perdas, principalmente por efeito Joule, que você tem uma queda de tensão pela própria impedância de uma linha de transmissão em longa distância. E eleva na geração, vai para a transmissão já está rebaixando, depois chega na distribuição, faz a distribuição até chegar no consumidor. Então, são 2 tipos, microgeração e a mini geração, uma até 75 e outra até 5 megawatts, que é o que... E também é possível a geração compartilhada. Aqui é o exemplo do sistema tradicional e do sistema de geração distribuída, o on-grid, né, que a gente está mostrando. Então, aqui é a geração de energia elétrica e a geração distribuída, que é a geração próxima ao consumidor.
E é isso que está chamando a atenção e nos preocupando, que são os acidentes, que a gente está vendo aí o resultado do anuário da Bracopel, que teve 764 mortes em 2021, sendo que isso é subnotificado de pelo menos 3 vezes. Então, na realidade, teve no mínimo quase 3.000 mortes ano passado por acidentes de origem elétrica. 1.500 acidentes, deve ser quase 5.000. A região que tem tido mais acidente de origem elétrica é o Nordeste. São riscos físicos, biológicos, acidentes químicos, ergonômicos. Então, o caso das NR10, NR35, trabalho em altura, NR15 anexo 7, que também tem a parte de radiação não ionizante, embora que para a geração distribuída não necessariamente, né? Porque isso é mais para subestação em linha de transmissão, a radiação não ionizante. E a anotação de responsabilidade técnica, a função dela é justamente isso, é definir os limites da responsabilidade, identificar fácil e rapidamente os profissionais, combater o acobertamento profissional, coibir a exorbitância. No caso do CREA Maranhão, a gente faz análise de RT de maneira preventiva, só passa se não invalida a RT. O acervo técnico para as licitações para a CAT para garantir a propriedade intelectual. Está falhando aqui. E qual a importância da RT para as empresas? Que é importante, principalmente quem tem muitos empresários aqui. Quem entende de engenharia é o engenheiro. Então, ele assume responsabilidade civil, administrativa e criminal. Então, é importante a gente dar essa segurança jurídica até para evitar futuros processos por homicídio por dolo eventual ou homicídio culposo. Porque se tiver um acidente com morte em uma empresa em exercício ilegal, o Ministério Público investigando pode responsabilizar, né, o dono da empresa, ou por homicídio culposo ou por homicídio doloso. Por quê? Porque ele assumiu o risco numa atividade de engenharia. A lei exige, né, que toda atividade tenha a sua anotação de responsabilidade técnica. Os tipos de RT são essas, né, obra ou serviço, múltipla, cargo e função. E quanto à forma de registro complementar ou substituição, que é quando corrige. Os valores são esses. No caso da RT múltipla, tem muita vantagem, né? Começa em R$ 1,72. E você pode juntar vários contratos. Então, às vezes, a gente vê muito colega ou empresa reclamando de pagar muito RT. Na realidade, é porque o engenheiro não está sabendo preencher as RTs, né? Não está sabendo juntar. Aí, se você pagar uma de 200 ou 10 de 200, 2.000 dá diferença, né? Então, tem que saber fazer o uso da RT múltipla, né? E aqui a gente encerra a apresentação. Eu não sei se ainda sobrou tempo aí para abrir as perguntas. Então, tem 5 minutos. E com a frase que a gente sempre coloca aqui: com a lei, pela lei, dentro da lei, porque fora da lei não há salvação. E é obrigação nossa cumprir a lei, né? De todo mundo, mas especialmente da administração pública, que é a questão do princípio da legalidade. Agradeço a assessoria parlamentar do CONFEA, a Procuradoria Jurídica do CREA Maranhão, que inclusive está aqui presente, sempre nos ajuda e ajudou muito na apresentação, a Superintendência de Fiscalização, que está presente, o professor Patrick Santos também, a gente agradece na elaboração, e estamos à disposição para eventuais perguntas. Acho que já foi aqui tudo. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente tem 5 minutos. Temos uma pergunta. Uma pergunta aí, senhores. Bom dia. Bom dia. O que é que o senhor está achando da CPFL, que lá em São Paulo pediu para tirar a RT para os projetos de energia solar? De GD, no caso, né? Não só de energia solar. Acompanhando isso, a gente tem que entender que eles fizeram uma interpretação errônea da resolução ilegal. A resolução da ANEEL é claro, o que ela diz? Ela exige que tenha um profissional responsável com seu número de inscrição. Aí o fato da resolução exigir isso, já é uma exigência a mais, é só para fortalecer, porque na realidade na própria RT já vem o número do profissional, já vem título, já vem tudo, entendeu? Então, na realidade, ela está assumindo um risco muito grande. Os profissionais,
ou empresas podem ser autuadas, né, por ausência de RT, né, está no artigo 3º da 6496. E o seguinte, se tiver um acidente, quem vai assumir? Por mais que tenha, né, responsabilidade para o cliente assume. E se o cliente chegar e dizer, não, eu não tive esse cuidado porque a CPFL disse que não precisava, jogar para ela não tem responsabilidade solidária no acidente, tiver um incêndio, se alguém morreu eletrocutado, como é que vai ficar? Então ela está assumindo um risco desnecessário e pior, né, incentivando o descumprimento da lei. Porque a lei seja qual for o conselho, né? Se for CREA, se for só atividade de instalação, que é o caso do CFT, né? Instalação, manutenção, operação, reparo. Então tem que ter essa devida atenção. Bom dia, Fraga. Professor Rogério, é apenas para entender um pouquinho mais. A RT de cargo. Nós estamos no governo e pretendemos desenvolver alguns projetos nessa área de renováveis. Então eu fico perguntando, a RT de cargo, como ela se enquadra na muito lei? Bem colocado. A RT de cargo e função, a gente vai marcar um dia com Vossa Senhoria lá para a gente juntar todos os engenheiros e dar um treinamento, tá? Estou com essa apresentação pronta de como porque você tem que fazer a RT de cargo e função e depois você faz a RT de obra ou serviço, na realidade de serviço, né? É um serviço contínuo, não é obra. E aí você coloca desempenho técnico e a atividade, aí faz durante um ano, mas isso é interessante a gente marcar um outro momento específico com isso, mas você tem que fazer a RT de cargo e função e a RT de obra ou serviço da atividade, para que todo fim de ano você dê baixa na RT, peça para o seu superior imediato fazer um atestado de capacidade técnica para poder gerar as certidões de acervo técnico. Mas a gente está com esse trabalho aqui no Maranhão de rodar todas as secretarias e órgãos do governo, dando esse treinamento, inclusive as empresas privadas. Professor, nós temos tempo para mais uma pergunta e temos que encerrar. Mais uma pergunta, se alguém quiser, e a gente pode encerrar. Ali, ó, tem uma pergunta bem ali, o rapaz de terno preto. Bom dia. Em relação à resolução 1073 do CREA, questão da extensão de atribuições, por exemplo, engenheiro mecânico faça disciplinas adicionais para trabalhar na área de engenharia elétrica, geração e tal, as pessoas têm solicitado isso aqui no CREA, como é que tem funcionado? Na realidade, a gente tem que entender que a atribuição de ensino é da universidade. O que o CREA vai verificar é o seguinte: você fez uma pós-graduação, é sempre bom você consultar antes de cursar como está a decisão do cadastro dela, se já permite extensão de atribuição ou não. O que eu vejo como professor? As instituições de ensino ainda não atentaram para isso. Então elas fazem a pós-graduação muito voltado para quem já é da área. Então não tem suplementação curricular. Eu sou engenheiro eletricista, aí eu faço uma especialização em pontes. Mas eu não estudei R2, eu não estudei estabilidade, eu não estudei fundação, eu não estudei nada disso. O que vai acontecer? Na hora que eu der entrada, vai ser negado, vai ter só o cadastramento da atividade sem extensão de atribuição. Por quê? Porque não teve suplementação curricular. O artigo 7º da 1073 é claro, vai ser analisado se ocorreu ou não suplementação curricular que possa garantir a extensão de atribuição. O sistema CONFEA-CREA sempre vincula tudo à formação. O leigo ele é autuado porque ele não tem formação. O engenheiro é autuado porque ele não tem formação. E só se dá a extensão de atribuição se tiver formação, se tiver estudado. Ok, professor, suas considerações finais? Minhas considerações finais é principalmente aos empresários, né, que tenham essa devida atenção, tenham esse cuidado, né. Aqui no Maranhão a gente está sendo bem firme nisso, ou seja, os acidentes com vítimas fatais no exercício legal, nós já temos um entendimento na nossa Câmara Especializada de Engenharia Elétrica, e nós vamos comunicar ao Ministério Público e ao Ministério Público do Trabalho desses acidentes para que tomem providências. Então é importante que se tenha a devida atenção, e como eu digo, isso é importante para o compliance, não só para o compliance da empresa, mas para o próprio empresário ter essa tranquilidade. Porque eu sou leigo, eu contratei um engenheiro, então eu não tenho responsabilidade. A responsabilidade tem que ser dele, ele é que sabe, eu estou seguindo as orientações dele. Se tiver um erro, quem tem que responder é ele. Bom dia, senhores. Obrigado. Nossos aplausos, então, ao professor Dr. Rogério Moreira Lima da Silva,